Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz a você, meu querido e amado irmão em Cristo. Gratidão damos a Deus, porque neste sábado, a gente para poder fazer mais um dos nossos devocionais diários. Ou seja, indiretamente o que eu quero dizer é que é mais uma de nossas conversas, que nós temos especificamente para meditar na palavra do Senhor. Mas já damos gratidão a Deus, porque hoje pela manhã eu e meu filho, nós tiramos um bom tempo para falar sobre a palavra de Deus, para meditarmos um pouco sobre essas questões em que surgem aquelas nossas necessidades seculares, de atribuições, de obrigações, coisas que são planejadas, que fazem parte de uma atividade, que a gente está seguindo, que a gente tem um propósito de chegar a um resultado, mas que no meio desse processo também ele acaba, vamos dizer assim, se confrontando com também outra não atividade, mas outra parte essencial da nossa vida, que é a nossa parte de adoração, de servidão, de comunhão, de consagração, de espiritualidade. E às vezes essas duas áreas acabam confrontando e uma não se encaixa dentro da outra e a gente precisa, naquele momento específico, fazer uma opção. E por vezes, quando a gente faz uma opção racional e não espiritual, que é fazer o cumprimento da atividade, como por exemplo, uma revisão de um conteúdo para um concurso. Quando a gente faz essa opção, nos deixa o sentimento que fizemos uma escolha errada, porque as coisas do Senhor, elas têm que ser prioritárias, que a sua própria palavra nos diz. Mas quando essa situação, ela se encaixa de uma maneira diferente, em vez de ser uma revisão, for a própria prova para aquilo que a gente veio se preparando, pedindo para o Senhor, vamos dizer assim, estarmos aptos para aquele momento, quando a gente toma a mesma decisão, aos olhos dos nossos irmãos, o julgamento, ele tem de um peso muito menor, porque há uma compreensão que, foi justamente para aquele momento que nós nos preparamos. Então você já vê que a mesma decisão ela pode ser pesada de uma forma diferente. Uma pode demonstrar que há uma rebeldia, há uma indiferença, há uma, vamos dizer assim, uma preponderância da atividade secular sobre a atividade divina e espiritual, e outra que essa obrigação, esse cumprimento parece fazer parte da própria atividade espiritual, Aí somente Deus é ali para nos dar. Mas quando surgirem essas situações que efetivamente nós tivermos que, em tese, darmos continuidade à nossa atividade secular, a gente tem que estar já há muito tempo, já tendo conversado com o Senhor, já estabelecido em paz, para que em nós mesmos nós não fiquemos sobre a nossa própria acusação. Sobre a acusação do próximo, às vezes até dos irmãos, isso é possível, mas não deixemos que isso nos abata a nossa fé, nos abata a nossa fidelidade. E a continuidade do Senhor trabalha, ou seja, que muito mais do que aquele momento, são todos os demais momentos, a gente precisa estar em fidelidade ao Senhor, tá certo? Que maravilha, dia 26 de outubro de 2024, vamos meditar na palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, e eu vou utilizar o tema base, é o versículo 8, Davi disse a Aimeleque, você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma, por causa das ordens do rei eu saí com muita pressa. Nós temos agora aqui um homem que já não está mais na mesma posição, um garoto homem, um menino homem, um garoto, uma pessoa que está sendo transformada pelo Senhor, um rei, a gente pode dizer, um rei que já tem o direito de assumir o trono, já foi instituído para ele a legalidade para assumir o trono, mas o Senhor ainda está trabalhando para fazer esse processo chegar efetivamente. E Saul continua reinando, e Davi agora, de pessoa grata, de pessoa de simpatia, de pessoa querida de Saul, ele passa a ser alguém odiado, perseguido, e sendo no centro, por exemplo, alguém que Saul quer porque quer eliminado do seu caminho. E dentro desse processo, houve toda uma mobilidade, toda uma movimentação dentro da própria família de Saul, entre a sua filha Mical, que era a esposa de Davi, que preparou uma fuga para Davi, e depois o próprio Jonas, que permitiu que Davi, por exemplo, saísse do palácio, saísse da zona de controle de Saul. Nós temos agora
um homem que era, vamos dizer assim, honrado e valorizado, agora ele é perseguido, ele é inimigo do rei. Ele é inimigo do rei, por quê? Não porque ele se colocou nessa posição, mas que o próprio rei o taxou como inimigo. Então Davi sai de forma desordeira. E quando a gente sai de forma desordeira, que as pressões, né, que agora você já não tem toda a estrutura, ou seja, você era alguém que estava sendo honrado, valorizado, ou seja, o Senhor estava te abençoando, o Senhor estava te colocando nas mil maravilhas da vida, né? Você está ficando mais bonitinho, você está prosperando economicamente, a sua esposa, se ela estava em descompasso com você, agora ela está com muita alegria, ela te vê com certo valor. Se seus filhos que não te respeitavam, incrivelmente ou abençoadamente Deus passou a te abençoar, tudo isso. Agora imagina que tudo isso começou a desmoronar. Agora parece que a mão do Senhor está te abandonando. Mas, no caso de Davi, como nós já sabemos, o Senhor não está abandonando Davi. Ele está utilizando agora uma outra característica, uma outra habilidade de Davi para transformar caráter, para lhe dar mais maturidade, para trazer sabedoria, para torná-lo mais resiliente, mais combativo, mais eficiente, mas principalmente muito mais dependente de Deus. Mas num primeiro momento, na nossa leitura, Davi aqui, ele começa meio que tropeçar nesse processo, porque quando nessa fuga, Davi, a primeira coisa que Davi faz é mentir para o sacerdote. Ele mente para o sacerdote, coloca-se na frente do sacerdote como alguém que está em missão do rei, né? E dentro dessa mentira ele faz um ato que vamos dizer assim, de forma religiosamente, de forma sacerdotalmente, era visto ou poderia ser, ou lhe seria atribuído como uma falha muito séria, porque ele passa a comer do pão sacerdotal, que é específico de direito dos sacerdotes, né? São os pães ali que são trocados, são colocados um conjunto de pães, e eles são feitos as trocas, e esses pães que são trocados passam a ser parte de direito da alimentação dos sacerdotes. E Davi ali se apresenta com fome, perseguido, abandonado, vamos dizer assim, agitado, mente para os sacerdotes, dizendo que estava em uma missão especial e que seus homens, era tão especial que ele chega até os sacerdotes sem seus homens, ou seja, e o sacerdote, ao ver Davi, ele entra em um determinado pavor. E a gente consegue olhar essa representatividade do que significava, que diz assim, ó, no versículo 1, Davi foi falar com o sacerdote Ameleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse, por que é que você veio aqui sozinho? Né? Ele faz esse questionamento, mas Davi, sabendo na mente dele, ou pelo menos entendendo na mente dele, que não pode falar a verdade porque tem medo que o rei Saul tenha medo que vai fazer, ele comete essa falha. E aí você me diz o seguinte, irmão, mas Davi mentiu, como é que Deus poderia estar com ele? Existem coisas que eu particularmente, eu jamais terei condições de explicar. Existem outras pessoas que com uma capacidade muito grande, talvez até com uma espiritualidade, talvez um falar com Deus até muito mais profundo, que ele certamente ele vai te trazer um raciocínio, e eu às vezes o escuto, mas eu prefiro primeiro o meu olhar. É a soberania de Deus, é a vontade de Deus, é como Deus está trabalhando, são as permissividades que Deus vai permitindo, sendo que para toda permissividade, para toda liberalidade, para todo momento em que você se afasta daquilo que o Senhor diz, há consequências, há resultados. E aí, a partir desse momento, só esse medo de Davi é que Saul saiba. Só que existe uma pessoa que está lá e presencia tudo isso. E essa pessoa faz toda a diferença lá na frente. Porque isso é de forma que todas as vezes que você está agindo de forma adequada, me deixa a sensação, me deixa a lembrança, me deixa as características, me deixa como resultado de consequência que você está fazendo errado. E observe que o próprio Senhor, de alguma forma, já trabalha. Porque lá no versículo 7, assim, acontece que Doeg, o Edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, alguns trabalham ele como general, como soldado de exército, né? Estava ali naquele dia porque tinha de cumprir um dever religioso. E dentro dos estudos, uma procura sobre esse dever religioso, aparentemente ele se tratava de uma condição de lepra, né? Leva a uma possibilidade disso também. São estudos paralelos que às vezes vão se estabelecendo. E essa pessoa aqui ela vai fazer diferença, porque aquilo que Davi tenta esconder, agora já está completamente acessível a quem ele queria esconder. Isso pode ser até uma forma já do próprio Senhor trabalhar que essa permissividade não pode ficar incólume, porque as coisas
as coisas dos servos de Deus, as coisas dos filhos de Deus, não podem ser trabalhadas em cima de mentira, não podem. Então, a gente precisa já trabalhar um resultado nisso. Então, Davi, diante desse sacerdote, come o pão, pega o pão, que é um pão que não é um pão comum, é um pão dos sacerdotes, e aí também demonstrando a característica do medo, do pânico, do temor, já que ele está completamente despreparado, não deu para sair como um soldado. Ele pergunta ao sacerdote se tem alguma arma disponível. E aí lhe resta o quê? A arma em que trouxe com que Davi fosse, vamos dizer assim, ovacionado, fosse exaltado, fosse querido, passasse a ser admirado, porque a arma que o transportou para, vamos dizer assim, o topo, no momento em que Deus, vamos dizer assim, o ergueu, agora ele vai buscar essa arma para poder oferecer sua própria defesa. Me deixa uma ressalva aqui, lembrando que Deus está trabalhando em Davi para que Davi tenha essa consciência de uma dependência única nele. Mas Davi era soldado, Davi era homem que usava arma, Davi era homem que derramava sangue. Então, é natural, vamos dizer assim, essa arma física que o Deus, quando estava com ele, também fazia uso de armas físicas com Davi. E aí Davi pega a arma do seu principal oponente, daquilo que lhe levou à exaltação, que é a espada de Golias. E aí Davi traz como referência, como resposta, Davi diz o que está escrito, finalzinho lá do versículo 9, mas vamos ler ele todo. Davi vai trazer a resposta, porque o Aimeleque respondeu: tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano. Leve-a se quiser, é a única arma que há aqui. Davi diz: não existe espada melhor do que essa pode me dar. Porque talvez ali é o conjunto de uma simbologia, vamos dizer assim, de uma confirmação que Deus, por exemplo, apesar dos erros que Davi está cometendo, que passa a cometer aqui, mas o Senhor está com ele, ainda vai trabalhar para poder corrigi-lo, para poder, vamos dizer assim, sujeitá-lo diante do seu próprio erro, mas também para fazer com que aquilo que Deus já ungiu lá, lembra-te, Davi foi ungido rei para assumir o trono de Israel, e a soberania de Deus faz com que as coisas aconteçam nesse sentido. E aí Davi se sente ali, mas Davi nessa sua caminhada vai buscar refúgio mais uma vez. Agora ele sai do povo de Israel e vai buscar dentro de Gate, junto a um rei filisteu que é inimigo direto do povo de Israel. E a partir desse momento aquele povo começa a te identificar, porque, meu irmão, você é identificado pelo que você produziu, você é identificado pelo seu valor, a tua história te precede, ou seja, mesmo que você não conheça os seus inimigos te conhecerão, né? Os seus inimigos te conhecerão, porque vocês estão em ponto de oposição, bem e mal não se mistura. E Davi foi se colocar ali naquele povo, foi se colocar diante daquele rei, que é o rei de Aquis. E rapidamente aquele povo começou a suscitar. E aquilo que Davi tinha medo de Saul agora vira um pânico, vira um desespero, vira um verdadeiro sofrimento na vida de Davi, fazendo com que agora ele manipule o seu comportamento diante os seus, vamos dizer assim, os seus oponentes, aqueles que possivelmente seriam seus oponentes, seus agressores, seus opressores, né? Mas que ali ele está tentando buscar a briga, ele está tentando se fazer valer da presença e passa verdadeiramente como louco, a ponto de repente, o rei, a ponto de babar, a ponto de agir de forma precipitada, de forma, vamos dizer assim, descoordenada, desconecta, de forma vergonhosa para a posição que Davi desempenhava na sua vida, a ponto daquele rei olhar e dizer assim: isso é um louco, é mais um perturbado, isso é alguém que se vergonha. Aí, no final, ele diz assim, ó: será que já não tenho bastante, lá no versículo 15, será que já não tenho bastante loucos em volta de mim, porque trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Mas Deus está trabalhando, ou seja, você estava lá em cima, você tem um pico de ascensão, agora você está tendo uma queda para trabalhar outros valores, como humildade, resiliência, capacidade de negociação, muitos outros valores, para que aquele servo do Senhor possa bem cumprir a vontade do Pai. E é o que você precisa estar preparado. Lembre-se, irmão, por melhor que esteja a tua vida nesse momento, possa ser, é muito provável que Deus usará as tribulações, as dificuldades, as lutas, os teus medos para poder trabalhar em ti. E a partir desse momento, você vai começar a responder, e possa ser que você responda inicialmente como Davi está respondendo, de uma forma que não parece agradável aos olhos do Senhor, porque ele está mentindo, ele está manipulando, ele está
mas Deus está com Davi. E talvez tudo isso é uma forma de Davi começar a mostrar certas, vamos dizer assim, obscuridade que está dentro dele, para que ele possa ser liberado e para que quando ele seja instruído como rei, ele seja instruído com uma perfeição do que Deus pretende para a sua vida. Que você tenha que estar, vamos dizer assim, preparado, apto, numa condição em que você possa desempenhar o trabalho e a vontade de Deus no reino dele e diante das pessoas, tá certo? Graça e paz. Sábado maravilhoso, que Deus possa te abençoar. Fizemos devocional bem mais tarde, já são mais de 16 horas, mas isso não quer dizer que a gente não esteja conectado, não, porque a vida vai, às vezes, moldando um pouquinho ali a nossa rotina, tudo bem? Fica na graça do Senhor e que Deus possa te cuidar.